Saudações, galera, beleza? Como é que vocês estão? Bom, dando continuidade ao nosso assunto para concluir a parte sobre antropologia, nós vamos estudar hoje o que de certa forma eu deixei lá na outra aula, um ponto de conexão, quando disse que ao ser superada a antropologia evolucionista, nós avançamos para outras duas correntes, que são a antropologia funcionalista e a antropologia estruturalista. Hoje nós vamos ver essas duas e ainda vamos refletir um pouco sobre o papel da antropologia hoje, na contemporaneidade. Fechado? E aí, me acompanham nessa viagem? Vou fechar o webcam aqui apenas para a gente ver os tópicos. Vamos lá. Bom, antropologia funcionalista. Eita, é só esses spams, me perdoem, mas infelizmente. Bom, antropologia funcionalista. Primeiro, a gente não pode perder de vista que as ciências humanas, assim como a antropologia, ou aqui no caso a antropologia, inicialmente serviram aos interesses do capitalismo industrial expansionista europeu. Por que é que eu estou lembrando isso para vocês? Porque, quer queira, quer não, essas ciências, num primeiro momento, foram financiadas por uma elite europeia, com o interesse, com a curiosidade de conhecer essas novas culturas, entender como elas se comportam para melhor explorá-las. Opa, a língua já ia dando um nó aqui. Então, para melhor explorá-las. Nesse contexto, esses primeiros financiamentos, os primeiros investimentos são, óbvio, dessa origem. Mas ela começa a assumir um papel mais de ciência mesmo no decorrer de sua própria história. No tópico seguinte tem ali o evolucionismo de Darwin, sobre o qual a gente pincelou lá atrás, mas é preciso pontuar de forma mais aprofundada nesse tópico, e foi deixado para esse momento exatamente porque era necessário. Bom, primeiro ponto. Vocês precisam lembrar de alguns aspectos que a gente já sinalizou e que vai ser aprofundado um pouco para frente. Como, por exemplo, que a ciência, ou seja, o pensamento científico, desde o seu surgimento ali na chamada Revolução Científica, com todas aquelas buscas por métodos, e os pensadores também dentro da filosofia que propuseram um método seguro para alcançar uma verdade que fosse segura, esse método, essa busca por essa segurança, dialogou com alguns aspectos pontuais dentro da sociedade. Por exemplo, um dos desejos da ciência ou das ciências humanas que nasceram ali no final do século XIX, início do século XX, era uma objetividade, ou seja, ela precisaria deixar de ser subjetiva, o ponto de vista de um sujeito sobre algo, e passaria a ser objetiva, ou seja, acessível como verdade a todos os que desejassem conhecê-la. Segundo ponto importante dentro da construção da ideia de ciências sociais, meu Deus do céu, dentro das ciências sociais, a ideia de neutralidade. Que ideia de neutralidade é essa? A ideia de que o ideal para a construção dessa ciência é que elas não sofressem interferência do pesquisador, elas fossem o mais imparciais possível. Só que aí, mais tarde, óbvio, a gente vai ver estudiosos dizendo que essa imparcialidade, infelizmente, ela não é possível. Por quê? Porque no ponto em que o pesquisador faz a escolha por um determinado objeto de estudo, ele automaticamente já foi parcial ao escolher. Então, ponto. O
que é que tudo isso que eu estou explicando tem a ver com a teoria do evolucionismo de Darwin? Darwin propôs um avanço significativo dentro da biologia quando descobriu e discorreu sobre isso em seu livro A Origem das Espécies, que as espécies que melhor se adaptam às mudanças do ambiente tendem a sobreviver, ou seja, elas sobrevivem para evoluir. E essa evolução garante automaticamente essa sobrevivência. O problema é que essas teorias que estavam aplicadas à biologia foram retiradas da biologia e aplicadas em inúmeras ciências sociais nascentes naquele contexto. A gente vai perceber isso na sociologia, a gente vai perceber isso na antropologia e em inúmeras outras teorias que surgiram de que existia uma raça dentro da própria humanidade, existia uma categoria de humanos que eram mais desenvolvidos, mais evoluídos do que outros. E aí, óbvio, a gente vai ter inúmeras teorias que vão se formando nesse contexto para tentar explicar essas diferenças. Vocês vão estudar elas ao longo do livro de Sociologia. Eu só estou pontuando aqui para vocês entenderem. Por isso, o pensamento de Darwin é extremamente importante para que a gente reflita como ele foi mal utilizado para legitimar, ou seja, para dar validade a essas teorias que estavam surgindo que diziam que existem grupos humanos mais evoluídos do que outros. Ponto. Esse é o ponto crucial da antropologia evolucionista. À medida que a gente vai avançando, outras pesquisas, outros estudos, outros pensadores vão, de certa forma, ampliando esse conhecimento antropológico e se afastando daquela antropologia evolucionista. Essa antropologia que vem substituir esse modelo anterior que era evolucionista é a antropologia funcionalista. E ela vai propor, como o próprio nome diz, que o antropólogo observe as funções dentro de cada estrutura social para compreender como ela se organiza e funciona. Tranquilo até aqui? Eu vou avançar para o próximo tópico. Vou fechar o webcam e vamos lá. Bom, ao desenvolver suas teorias, Karl Marx contribuiu para a crítica da aplicação das teorias evolucionistas à sociologia e à antropologia. Ele procurou explicar a vida social como uma totalidade integrada e as suas desigualdades entre os indivíduos de uma mesma estrutura social como fruto das relações que eles mantinham. Bom, primeiro, o que é que Marx quis dizer com tudo isso? Marx, primeiro, ao observar, ao estudar para desenvolver suas teorias, ele foi enfático, ou seja, ele foi muito preciso ao dizer que o que determina uma sociedade estar em um determinado ponto do desenvolvimento social, urbano, industrial, e uma outra não, ou dentro de uma mesma estrutura social, uma está, por exemplo, os ricos e os pobres, os ricos e os trabalhadores, não tem nada a ver com evolução, não tem nada a ver com um grupo ter evoluído e um outro grupo ter permanecido estagnado nas bases mais rústicas das relações humanas. Não, para Marx não é isso. Para Marx isso pode ser facilmente explicado a partir das relações de produção que esses grupos estabelecem entre si. E aí o estudo dele, quando vai pegar, por exemplo, a sociedade industrial europeia, ele vai observar que o que distingue o lugar social, o que diferencia o lugar social de cada uma daquelas classes, e são duas na concepção dele, no ponto de vista dele, é que uma, que é a classe superior, sobrevive da exploração do trabalho da outra, que é a classe inferior. E, na medida em que deixa de pagar o que é justo para aqueles que trabalham, aqueles que têm os meios de produção acabam enriquecendo. Por quê? Porque ficam com a parte do que os que trabalham produziram. Óbvio, a gente vai aprofundar isso lá na frente quando estiver falando de Marx. Eu estou apenas contextualizando para vocês entenderem a antropologia funcionalista. Tranquilo? Então vamos lá, falar um pouco sobre o Malinowski. Bom,
Bronisław Kasper Malinowski, antropólogo polonês, ele desenvolveu a antropologia funcionalista. Para ele, as sociedades não deveriam ser julgadas pelos europeus, mas estudadas de forma particular, já que cada uma representa uma totalidade de acordo com as necessidades essenciais de seu povo. O que é que ele está querendo dizer com isso, galera? Ele está dizendo que eu não posso comparar culturas. Eu não posso dizer que uma cultura é melhor, mais evoluída, mais desenvolvida, mais importante que outra, porque as culturas elas têm características diferentes. As pessoas que compõem aquela cultura têm interesses diferentes e eles precisam ser entendidos e respeitados, não questionados e subvalorizados. Por quê? Porque Malinowski percebeu que as sociedades elas se estabelecem de acordo com suas necessidades, que elas se estabelecem a partir das funções que elas julgam necessárias para a sua sobrevivência. Então, vamos supor que exista uma sociedade, pegue um exemplo de uma sociedade em que ela sobrevive a partir das relações de troca do que produzem. E as pessoas trocam exclusivamente o que precisam para sobreviver. Elas não realizam acumulação. Então vamos supor, ela tem uma roupa, uma única roupa, porque ela só precisa de uma. Ela tem suficientemente o necessário para comer por 1 ou 2 dias. O resto dos dias ela vai trabalhar depois para produzir o que ela precisa para os outros dias. Não existe várias hierarquias sociais dentro daquela estrutura, por quê? Porque precisa apenas de um líder para manter a estrutura, para manter as funções funcionando e o resto da sociedade é tratado como igual. Então percebam que dentro da concepção funcionalista de Malinowski, a sociedade ela não precisou se desenvolver dentro do parâmetro, por exemplo, do europeu, que decidiu se urbanizar, que decidiu se industrializar, que decidiu desenvolver a escrita, a conhecer e reproduzir sua história por escrito ou contar de forma oral. Por quê? Porque para aquela sociedade diferente da europeia, isso não tem valor. E mesmo assim, ela precisa ser vista com o respeito que ela merece por ser uma sociedade e não colocada em espaços inferiores dentro de uma ideia de hierarquia que tem a Europa no topo. Então é isso que a antropologia funcionalista, diferente da antropologia evolucionista, vai defender. Ela vai dizer, as sociedades elas se organizam a partir de suas funções necessárias à sobrevivência dos indivíduos que a compõem, e não a partir de um modelo europeu que está no topo e todos os outros que ainda não alcançaram aquele modelo estão abaixo. Tá claro até aqui? Vamos para o Radcliffe. Bom, Radcliffe, que bebe muito da fonte de Malinowski, que estuda muito a obra de Malinowski, vai, assim como ele, pensar o seguinte: os não-europeus não deveriam ser vistos como ultrapassados, atrasados ou ultrapassados, mas sim como membros de sociedades integradas, com instituições apropriadas para a satisfação de suas necessidades essenciais de sobrevivência. O que é que Radcliffe está dizendo? Ele está dizendo exatamente o que eu pontuei, que eu não posso reivindicar de uma determinada cultura que ela detenha aspectos que ela própria não julga necessário para sua sobrevivência. E nem por isso eu devo categorizá-la como inferior, eu devo colocá-la como inferior, porque ela, por exemplo, não detém os mesmos valores da cultura a qual eu pertenço. Eu preciso respeitar as funções que determinam aquela sociedade, aquela cultura. Entendê-la, mas respeitar essa divergência, essa diferença. Tá claro? Podemos ir para o próximo tópico? Lembra, se tiver dúvida, anota embaixo. Anota no caderno e
na live a gente sana essas dúvidas. Fechado? Vamos lá. Fechar aqui e vamos para o próximo tópico. Bom, o problema é que a corrente funcionalista ela é criticada por alguns estudiosos que consideravam não ser possível, por meio da análise funcional, ou seja, das funções, elucidar os conflitos sociais próprios das sociedades estudadas. Outros críticos destacavam ainda que os funcionalistas não se preocuparam em apontar as desigualdades nos contatos entre os colonialistas europeus e os nativos afro-asiáticos, o que colaborou para a política europeia de exploração desses continentes. Bom, vamos lá. Um primeiro ponto que a gente precisa ter muito claro na mente quando a gente está pensando essas teorias, e eu já disse isso para vocês algumas vezes. É preciso primeiro ter em mente que são teorias que estão surgindo. São teorias que estão negando teorias anteriores e tentando propor uma ampliação, uma nova visão, uma visão menos preconceituosa, uma visão mais aprofundada, melhor respaldada. E óbvio que, como qualquer teoria, ela pode ser superada depois, na medida em que esses estudos se aprofundam. Com a antropologia funcionalista, óbvio, não foi diferente. Primeiro porque os estudiosos que vieram depois dos antropólogos funcionalistas, eles disseram, bom, se eu for analisar só os aspectos funcionais que montam, que permitem que essa sociedade existe, como eu vou perceber os conflitos sociais presentes dentro dessas estruturas sociais? Então, para esses estudiosos que vieram depois, era preciso aprofundar os estudos. Por quê? Porque os aspectos funcionais, ou seja, as funções de cada sujeito dentro daquela sociedade, não deixavam claro como eram que os conflitos sociais surgiam, como eles eram mediados, como eles eram resolvidos. Então era preciso ir além do que os antropólogos funcionalistas foram até aquele momento. Uma outra crítica que eles recebem é que eles não pontuaram a divergência, a diferença do contato entre o colonizador, recém-chegado, e o colonizado, o nativo que aqui estava quando esse novo colonizador, chegou. E como essa relação, desde o princípio, já foi hierarquizada. E para esses antropólogos que vieram depois da antropologia funcionalista, que estavam questionando esse modelo, essa é uma parte importante para ser refletida, e os funcionalistas não o fizeram. Mas, como eu disse, uma teoria que estava sendo construída, uma abordagem nova. Então, a gente precisa ter consciência desses momentos históricos para não cometer, por exemplo, anacronismos, julgar aspectos de um contexto histórico específico com o olhar de hoje. Tranquilo? Lembra, se tiver dúvida, anota no caderno. A gente vai tirar durante a live. Fechado? Vamos para o próximo tópico? Vamos para um cara que era quase imortal. Claude Lévi-Strauss. Velho, Claude Lévi-Strauss viveu 101 anos. E detalhe, trabalhando, velho, praticamente até perto da morte ele ainda estava trabalhando. Bom, quem foi Claude Lévi-Strauss? Bom, ele apesar de não ser francês, ele é belga por nascimento, mas estudou na França, viveu na França e a gente estudou na França, então a gente acaba fazendo referência ao pensamento dele enquanto francês, apesar de não ser. Claude Lévi-Strauss foi um dos primeiros professores de sociologia a virem para a USP, a Universidade de São Paulo, quando ela foi criada, lá na década de 30 do século passado. Ele veio não apenas para lecionar sociologia e antropologia aqui na Universidade de São Paulo, mas ele aproveitou essa oportunidade também para realizar suas próprias pesquisas. E, a partir dessas pesquisas, ele estruturou o que a gente chama de antropologia estruturalista. Ele partiu do princípio
de que as sociedades se organizam a partir de suas estruturas, a partir de suas bases que mantêm a sociedade funcionando. E aí, como é que ele fez esse estudo? Ele mergulhou, assim como os funcionalistas vivenciaram um tempo de suas vidas, de seus estudos, nas comunidades que eles estudavam, eles passavam literalmente um tempo lá vivendo com esses nativos de um determinado local. Os funcionalistas, eles iam para lá, passavam 2, 3, 4 anos vivendo com essas pessoas e iam observando as funções dentro dessa sociedade e a partir dessa observação ia percebendo como essa estrutura social se organizava. Os estruturalistas também faziam isso, porque na verdade, se a gente parar para refletir, essa é uma prática de estudo do antropólogo, não um antropólogo de gabinete. Estou falando do antropólogo que vai a campo, que vai realizar sua pesquisa em campo. Ele normalmente vai vivenciar o cotidiano de uma determinada cultura, de um determinado povo. E para isso ele precisa viver lá como parte desse povo, adequado à cultura desse povo. Então, assim como os funcionalistas fizeram, Claude Lévi-Strauss também o fez. Ele aproveitou sua estadia no Brasil e foi para a Amazônia durante um período para viver com os índios boroboros. E dentro dessa convivência com esses indígenas, ele foi percebendo que existiam estruturas que sustentavam o funcionamento daquelas sociedades, que elas não estavam amparadas nas funções defendidas pelos funcionalistas, mas em estruturas que davam a essa sociedade o pilar básico, o pilar fundamental para que elas continuassem funcionando, para que elas continuassem existindo. Vamos aprofundar os aspectos desse pilar, desses pilares, melhor dizendo? Bom, primeiro, a antropologia estruturalista de Claude Lévi-Strauss defendeu a tese da existência de sociedades tradicionais, ou seja, sociedades que ainda não adentraram o modelo capitalista, e as chamadas sociedades complexas, que são para ele as sociedades capitalistas. Entretanto, afirmou que as diferenças entre ambas só podem ser explicadas pela história de cada sociedade e pela relação que cada um mantém com o meio natural em que vive. Bom, vamos lá explicar tudo isso. O que é que ele está dizendo com isso? Ele está nos dizendo que se a sociedade europeia se formou da forma como se formou, se organizou e se desenvolveu da forma como se organizou e se desenvolveu, ela assim o fez. Por quê? Porque desde os seus primórdios, ou seja, desde o seu início, ela teve essa preocupação e esse objetivo enquanto espaço social. E aí pega lá os índios boroboros que ele estavam, boroboros, que ele estava estudando. Se o índio estagnou naquele ponto, se ele decidiu viver a vida dele a partir daquele modelo de subsistência, caçando e pescando apenas para sua sobrevivência, sem a preocupação de comercializar, de realizar acúmulo, de construir casas da forma como a gente constrói, foi uma escolha dele enquanto povo, foi uma escolha dele enquanto sociedade. E ele se relacionou com o meio, com o espaço social em que ele habita, dessa forma, pensando por essa ótica. Então, mais um parâmetro. Se você olha para a Europa e a forma como ela se comportou com o seu ambiente natural, devastou florestas, urbanizou tudo que pôde, aterrou pântanos, construiu estradas. Esse é o modelo industrial, urbano industrial, que a Europa desejou para si e precisa ser respeitado enquanto um aspecto cultural. Já os índios convivem em harmonia com a floresta, pelo menos naquele contexto. Conviviam em harmonia com a floresta, viviam do que ela oferecia, construía sua casa a partir de estruturas que não afetavam o funcionamento da floresta, sobreviviam da caça, sobreviviam da pesca, numa relação de subsistência. E também essa escolha por parte dos indígenas precisa ser respeitada. Então, para os estruturalistas, eu não posso hierarquizar uma sociedade
como melhor e a outra como pior, porque ela fez escolha diante de sua relação com o meio social que ela faz parte. Eu preciso entender a função, a estrutura de cada uma delas, o que importa para elas, sem categorizá-las como mais civilizada ou menos civilizada, mais desenvolvida ou menos desenvolvida, mais evoluída ou menos evoluída. Tá claro? Vamos para o próximo tópico? Bom, e aí é necessário distinguir as culturas, porém sem hierarquizá-las, o que eu acabei de dizer. Eu preciso distinguir, perceber que elas são diferentes, entender e respeitar essas diferenças, mas eu não posso hierarquizar, dizer que uma é melhor do que outra. E aí, bom, é preciso entender como essa estrutura funciona. É preciso entender quais são os valores que funcionam lá e por que funcionam dessa forma. Tá claro? Vamos para o próximo tópico? Bom, e aí dentro dessa lógica, Levi-Strauss vai pensar o seguinte: os elementos que formam uma estrutura social não são passageiros, pois respondem a necessidades fundamentais de existência e à manutenção da totalidade organizada às quais esses elementos pertencem. A estruturação de uma sociedade depende dos recursos naturais e dos instrumentos de trabalho de que dispõe para se reproduzir. O que é que ele está dizendo com tudo isso? Ele está nos propondo entender que se os europeus, por exemplo, se desenvolveram da forma que se desenvolveram, lançaram mão ou fizeram uso de determinadas ferramentas para explorar a natureza, tudo isso são fatores que deram a eles oportunidades ou meios para se desenvolverem da forma como se desenvolveram. Enquanto que as relações sociais e o acesso, por exemplo, material a determinadas ferramentas permitiu que outras civilizações se desenvolvessem de outras formas. Então, essa relação é importantíssima, porque imagina o seguinte: imagina que se a Revolução Industrial não tivesse acontecido na Inglaterra, no primeiro momento, tivesse acontecido aqui, na selva amazônica. Provavelmente a relação com a selva seria diferente. Então, os fatos sociais acabam sendo importantíssimos para a gente entender as estruturas de cada sociedade. E ele diz, por exemplo, elas não mudam com estalar de dedos. Olha o que eu disse lá no primeiro ponto. As estruturas sociais, elas não são passageiras. Pegue, por exemplo, uma civilização africana qualquer, em que ela não tem escrita, seja uma civilização ágrafa. Então, todas as tradições desses povos são passadas pela oralidade. Logo, a verdade é um princípio fundamental dentro dessas sociedades. Mentir é colocar em risco a própria história daquele povo. Então, a mentira é repudiada dentro daquela sociedade. Isso não muda, está lá posto. Se você olhar, por exemplo, para o modelo proposto pelo europeu naquele contexto, ele ia lançar mão de mentiras. Ele ia lançar mão de espertezas na tentativa, por exemplo, de ganhar a confiança do nativo e depois traí-lo, entre aspas, para atingir seus próprios interesses. Então, são relações sociais que são a estrutura do funcionamento de determinada sociedade. Entender isso nos dá o entendimento do que é a sociedade que está sendo estudada. Tá claro? Pronto. Eu vou para o último tópico agora para a aula não ficar muito comprida. Vamos lá? Bom, fecho aqui e vou. Bom, antropologia na atualidade. Primeiro ponto. A antropologia foi criada atendendo à necessidade de entender as diferentes etnias encontradas em outros continentes e exploradas pelo sistema capitalista europeu. Isso aqui a gente já explicou lá atrás. O que é interessante é que as distâncias podem ter diminuído, porém, diferentemente do que afirmam alguns teóricos, a antropologia não será esvaziada. O que a define não é seu objeto, mas o olhar sobre o outro, e o outro sempre existirá.
Vamos lá. Olha o que isso tudo está sendo dito. Percebam o seguinte: a gente diminuiu distâncias. A gente hoje, aquele conceito de aldeia global nunca foi tão verdadeiro. Por quê? Porque a gente está aqui hoje no Brasil, amanhã a gente pega um avião e daqui a algumas horas a gente está em outro país. A gente está aqui do lado ocidental do mundo, pega um avião e daqui a pouco, 24 horas de voo, alguns países até menos, você está do outro lado do mundo, está no Oriente. As culturas elas foram sendo mescladas e absorvidas. É natural, por exemplo, se você for à China hoje, ao descer no aeroporto você vai encontrar um McDonald's gigantesco lá. E é comida americana, é fast food. Então, você vai encontrar tranquilamente alguém lá nos Estados Unidos é, com uma camisa, sei lá, de um sul-americano, com a foto de um sul-americano, a camisa de Che Guevara, sei lá, fazendo um protesto na rua. Ou você vai sair dos Estados Unidos e ir para a China e chegar na China e encontrar alguém com a camisa de um artista pop americano. As culturas elas foram sendo ampliadas e uma acabou invadindo o espaço da outra. Só que alguns estudiosos começaram a dizer, bom, se a gente está tornando tudo igual, a antropologia, de certa forma, ficaria sem objeto de estudo? E aí vem a grande sacada da antropologia contemporânea. Ela vai entender que a antropologia, como ela é a ciência do outro, o outro sempre vai existir, infelizmente. Inclusive dentro da nossa própria sociedade. Se a gente parar para refletir, quando você olha para hoje, o contexto de imigração recorrente na Europa, quem é o outro dentro da Europa? O não europeu. É aquele que é marginalizado, é aquele que é visto com suspeita, é aquele que é visto com desconfiança, é aquele que sofre os diversos preconceitos daquela sociedade. Então, como é que a antropologia sobrevive? Estudando esse outro, vendo como ele é assimilado, como ele se incorpora a essas relações sociais contemporâneas. Então, não há espaço para que o outro, para que a antropologia desapareça, porque o outro não desaparece. As sociedades tendem a se organizar olhando sempre o diferente como um outro. Para a gente aqui é só pensarmos, por exemplo, nas elites e nas classes médias e como as minorias são marginalizadas aqui. As diversas minorias, óbvio, em direitos. Os negros, os LGBTs, as pessoas com deficiência, os índios, são minorias que são tratadas como outros. É como se essas pessoas não pertencessem ao Brasil, não representassem o povo brasileiro. Então, como a antropologia pode pensar em desaparecer? Não, não pode, porque o outro sempre vai existir e é preciso que exista uma ciência que estude esses hábitos, esses valores, essas características particulares das culturas que surgem. Tranquilo? Vamos para o último tópico. Já ficou longa. Vamos lá. Assiste-se hoje à generalização e à mundialização do vestuário e da alimentação, mas algumas particularidades locais mantêm-se preservadas, como as manifestações religiosas. Como eu disse, a gente vem sofrendo esse processo de homogeneização. Está todo mundo vestido igual. Você vai para a escola, são as mesmas marcas de tênis, são os mesmos tipos de camisa, são os mesmos cortes de camisa, as mesmas marcas, mesmo que sejam originais ou falsificadas, com os mesmos desenhos. A gente vai para os restaurantes e come as mesmas comidas, viaja para outros lugares e esses restaurantes estão lá disponíveis, esses modelos de roupas também. No entanto, algumas particularidades, a duras penas, elas se conservam. Entre essas diversas possibilidades que a gente poderia estudar, como culinária, como aspectos específicos da cultura, manifestações religiosas são interessantíssimas para a gente perceber ainda a manutenção dessas particularidades. Mas, óbvio, a gente vai aprofundar isso lá para frente em outros temas que a sociologia e a antropologia abordam no livro de vocês. Se tem dúvida, galera, põe no caderno, segura até a próxima live e eu vou tirá-las. Se não, muito bem.
Assistam a aula uma vez, 2, 3, 4, 5, 10, quantas vezes precisarem. Só não fiquem com dúvidas. A gente se encontra em breve. Valeu? Forte abraço e tchau, tchau!